Trabalhos na Amazônia sempre existiram. O Radan, ele veio com uma ideia de fazer um levantamento total da Amazônia, geral, sem deixar nada sem ser coberto. Eu considero o Radan um marco na história de levantamento de recursos no Brasil. O trabalho é contínuo, as integrações são contínuas e nada acontece por acaso. Era um mapeamento de uma área assim desconhecida. O que será que a gente vai encontrar ali? O Radan foi criado em 1970, né? E quem realmente atuou nessa atuação foi Luiz Henrique Azevedo. Ele foi fazer um estágio na NASA, nos Estados Unidos, né? E trouxe o radar, né? A visão do radar para o levantamento da Amazônia, inicialmente a Amazônia. Por que o radar? Em função do que um sensor que havia facilidade de penetração de nuvens. Não tinha nada, o ponto foi marcado aqui. Vai o sujeito de helicóptero, desce de rapel, vai lá, abre uma clareira, separa todo aquele mato para o helicóptero descer, depois, com todo o material para se abrir um acampamento e ficar instalado ali. E depois, aquela clareira ali, aquela clareira era a base daquela operação de campo. Então tinha uma clareira base, a clareira mãe, que era o acampamento, e depois eram abertas várias clareiras para se fazer os pontos de amostra de inventário florestal. A expansão foi o êxito, né? Foi o êxito alcançado do Radan em termos de rapidez no levantamento de recursos naturais e nos resultados que estavam sendo mostrados à nação, né? A comunidade científica e política viu da importância do Radan, da Amazônia e os resultados alcançados. E por isso ele foi expandido a todo o território nacional. Na época, quando foi feito todo o Radan na área da Amazônia, o governo se interessou muito, porque inclusive nessas áreas da área da Amazônia, o Radan começou a descobrir várias ocorrências minerais, inclusive a maior ocorrência de nióbios, né? E o governo se interessou muito, né? Viu que estava tendo resultados nesses conhecimentos de novas ocorrências minerais. Então ele se estendeu para todo o Brasil. Aí foi que passamos para o Radan Brasil. O Radan era um projeto, então ele tinha princípio, meio e fim. Então o próprio governo não queria acabar com toda a estrutura, porque ele precisava desse conhecimento. Então, entre as instituições que ele viu o IBGE. Não vou dizer que foi fácil, não estaria faltando com a verdade dizer que foi fácil. Não. Tem uma certa apreensão das pessoas, né? Quem são essas pessoas que estão chegando, né? Nesse ambiente, né? Ainda mais que, por exemplo, no meu caso, viemos ocupando logo uma chefia de departamento. Então isso tudo dá uma certa apreensão entre as pessoas, né? Mas aos poucos a gente foi mostrando, né, que nós só chegamos ao IBGE simplesmente para somar, agregando, né? Aquelas pessoas aprenderam muito com esse projeto, vieram trabalhar no IBGE e aqui dentro do IBGE, tá, eles mudaram a forma da gente trabalhar, foram grandes vetores de trazer novas metodologias, novas tecnologias, coisa que até então a gente não tinha, porque a gente era um barquinho sem motor ao vento. Com a chegada dele, não. Eles acompanhavam o que havia de mais moderno na tecnologia, junto com o pessoal que estava do IBGE lá. O que o Radan deixou foi uma coisa fabulosa. Até hoje, depois de mais de 32 anos, 33 anos, se procura o material do Radan. Eu acho que ele cumpriu bem o trabalho dele, do Radan. Fizemos a área da Amazônia, depois estendendo para o Radan Brasil, fizemos toda a área do Brasil, né, praticamente, todo o mapeamento para todos os temas, geologia, geomorfologia, uso potencial da terra, os relatórios. Então é uma coisa riquíssima. Eu considero o Radan um marco na história de levantamento de recursos no Brasil.
porque ele formou uma gama de profissionais, uma técnica nova na ocasião, que deu um resultado esplendoroso, com os volumes publicados, cerca de 38 volumes que foram executados. A vinda do Radan para o IBGE é um grande acontecimento. As mudanças que aconteceram na forma de trabalhar no levantamento geográfico foram muito fortes. Eu acho que se isso não acontecesse, eu acho que talvez essa área não existisse mais. Para que vocês tenham noção da intensidade do sacrifício que cerca de 500 funcionários fizeram para o engrandecimento e conhecimento do Brasil.